Atenção, senhoras e senhores, atento a todos, um QRX na rede. Está começando mais um episódio do nosso podcast da Resquad. E hoje eu tenho aqui um convidado especial, o Edson Felipe Roledo Mazarin, para falar com a gente sobre um assunto onde os senhores, assim como eu, quem já deu plantão, quem dá plantão, sempre tem alguma dificuldade, porque é uma área muito específica. Vai falar com a gente aqui sobre a altura. O Mazarin, ele é bombeiro militar do Paraná há 10 anos, ele possui cursos aí internos de socorrista pelo CIAT, operações de busca aquática, mergulho de segurança pública. Ele também é da equipe de instrutores do Corpo de Bombeiro do Paraná, nos cursos de salvamento veicular, salvamento à altura CESALT, que é um dos maiores cursos aí nacional, né? E também nos cursos de formação ele faz parte aí como a equipe de instrutores nas matérias de primeira intervenção em crises, busca aquática, APH, direito penal e direito constitucional. Eu vou fazer um resumo aqui da vida acadêmica do Mazarin. Ele é bacharel em direito pela UEM, ele é mestre em políticas públicas também pela UEM, ele é especialista em segurança pública, em direito penal e disciplinar militar. É especialista em perícia criminal e docentes nos cursos de graduação e pós-graduação na área de segurança pública e direito militar. Eu me senti um ninguém agora, aqui com o currículo desse cara aqui. Então, Mazarin, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. É uma satisfação muito grande para nós. Eu que agradeço muito pela oportunidade, Anderson. É um prazer enorme estar aqui com você. Nos conhecemos, né, dos eventos, competições de salvamento veicular. E agora estar aqui podendo falar um pouquinho de salvamento em altura, né, que é uma outra vertente também muito importante. É um prazer enorme. Cara, Com muito certeza. legal, muito legal. Mas antes, pessoal, antes de eu entrar aqui no assunto, eu quero fazer agradecimento aos nossos apoiadores do nosso canal, né? São marcas aí, são empresas, instituições que comungam pelo mesmo propósito da Resquad, que é para que os outros possam viver. E nessa força conjunta aqui a gente consegue alcançar muito mais pessoas, essa comunidade de resgate e salvamento tão grande no Brasil, e a gente consegue promover bastante conteúdo. Em especial, eu quero deixar aqui meu agradecimento à Resgatécnica, do nosso amigo Edivar. O pessoal da Resgatécnica é fabricante, representante e distribuidora de equipamentos para resgate e salvamento com padrões mundiais de qualidade. Tornou-se referência no segmento em todo o território brasileiro. E por isso, meus amigos, visitem lá o site da resgatecnica.com.br ou entrem em contato pelo Zap 31 é o DDD 3290-2300. Então, tanto você que é profissional quanto você como empresa, gestor, faça contato lá para materiais de APH, resgate e salvamento, que é uma boa. Bom, o tema de hoje é um tema que eu costumo dizer que faz parte daquele grupo de alta complexidade, né, Mazarin? Então, assim, se a gente comparar com o sinistro de trânsito, ele não é a mesma intensidade e quantidade, mas ele é tão quanto ou até um pouco pior, vou arriscar dizer aqui, no quesito risco para as equipes, né? Porque é o tipo de ocorrência que não tem espaço para erro, principalmente na parte de segurança. Toda ocorrência não tem espaço para erro, mas quando a gente está falando de altura aí, a gente sabe que é pior, isso é muito mais aguçado, né, cara? Então, ou seja, o risco para a equipe, para o paciente, para quem está ali na região, na ocorrência, né, os profissionais ligados à operação, de forma direta ou indireta, né? Então, isso tem um lado positivo de não ter tanta ocorrência, porque quando tem alguém que está se machucando, mas, ao mesmo tempo, tem um lado, entre aspas, negativo, né? Porque a gente não pratica tanto, exige muito de treinamento para estar preparado para quando ocorrer, né? E o que eu queria saber de você, na sua opinião, quanto a essa questão, tem pouca ocorrência, mas é altamente complexo. O que você tem aí para nos trazer, cara? Olha, você acabou falando tudo já praticamente. A complexidade dessa
ocorrência envolvendo salvamento em altura, por trazer riscos, né, tão significativos tanto para a vítima quanto também para a equipe que vai fazer o atendimento, esse risco ele acaba tornando qualquer tipo de erro, né, fatal, muitas vezes. Então, já é algo que acaba espantando, né, as nossas equipes por ser algo muito perigoso. E por outro lado, como é menos frequente, nós temos geralmente, né, menos treinamentos relacionados a esse tipo de cenário e também menos expertise, né, menos experiência das equipes para fazer esse tipo de atendimento, o que gera uma insegurança, né, e essa insegurança por si só também é um fator gerador de erros, né, durante o próprio atendimento. Então é quase que um ciclo vicioso, né, onde nós temos uma ocorrência que acontece menos, com riscos muito mais significativos e também equipes menos preparadas para atender, né, por conta dessa insegurança, da falta de treinamentos e coisas nesse sentido. Então, romper esse ciclo, né, conseguir propor um ritmo de treinamento eficiente, tornar os profissionais preparados e seguros para atender esse tipo de ocorrência é o grande desafio realmente desse cenário, né? E por isso nós temos vários princípios de segurança, todos relacionados a esses fatores que nós estamos analisando aqui. Bacana, bacana. Mais uma área que educação continuada permanente, ela não tem para onde correr, né? A gente ainda não aprende, eu costumo dizer que a gente ainda não aprende por osmose, né? Dormir em cima do livro ali. Esse tipo de ocorrência, antes, é uma dúvida até minha, há um tempo eu estudei um pouco mais sobre esse assunto, né? E volta e meia é uma dúvida minha mesmo, né? É correto eu dizer salvamento vertical, resgate vertical? Por exemplo, no veicular, eu entrei no consenso comigo que eu chamo de resgate e salvamento, né? Que tem o pessoal de salvamento e o pessoal da parte médica ali. Na parte vertical, é resgate vertical, resgate altura, qual que é o... Ou ambos, tá tudo certo? O que você me diz aí, cara? Bom, quando nós falamos, né, dessa parte de salvamento e resgate em altura, ou salvamento vertical, resgate vertical, é importante nós entendermos que não existe uma terminologia errada, né? Todas trazem um significado parecido. Porém, né, principalmente partindo da etimologia desses termos, né, etimologicamente falando, a gente tem variações relacionadas à abrangência. Então, o termo salvamento, ele acaba tendo origem, né, das palavras salvaguardar, ter a salvo, né, uma condição relacionada à segurança. E essa condição relacionada à segurança por si só, ela acaba sendo mais abrangente, né, onde nós não só atendemos aquelas vítimas, né, que já sofreram, mas como também nós restauramos a condição de segurança de vítimas que ainda não sofreram, né, potencialmente aquelas lesões que poderiam sofrer. Então, acaba sendo mais abrangente por conta dessa condição de segurança. E já a palavra resgate, apesar do significado de ambas ser bem parecido, serem sinônimas, né? A palavra resgate, ela geralmente já está vinculada ao restabelecer, né? Recuperar. Então, é como se nós tivéssemos já um prejuízo e estivéssemos tentando recuperar, né, aquela condição de saúde que nós tínhamos antes. Então, por isso a palavra resgate, ela vem mais associada ao atendimento pré-hospitalar, onde as vítimas, de certa forma, já sofreram um prejuízo à saúde delas, né? Inclusive, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo tem o serviço de atendimento pré-hospitalar deles, né, com o nome de resgate, né? Aqui no Paraná, a CIAT, mas esse termo de resgate ele veio, né, para o nosso país nesse serviço de emergência, principalmente, né, lá na década de 70, 80, quando nós começamos a importar, né, os serviços de atendimento pré-hospitalar que nós tínhamos na Europa, né? E aí esse termo acabou vindo para cá. Mas se você procura, por exemplo, na legislação brasileira, a palavra salvamento é a palavra que nós encontramos para as atividades que são de competência do Corpo de Bombeiros. Né? A palavra resgate, ela acaba sendo mais difícil de nós encontrarmos quando nós falamos dessas ações relacionadas à segurança pública. Né? E na própria Constituição Federal, por exemplo, nós não encontramos nenhuma palavra salvamento.
né? Se você pesquisar, não aparece na Constituição. E a palavra resgate aparece, se eu não me engano, por 2 vezes, mas não está relacionada ao nosso serviço de emergência. Ela está relacionada a coisas administrativas, como resgate de valores ou coisas nesse sentido, Entendi. né? Então, a palavra salvamento acaba sendo adotada pela sua abrangência maior, né? E a palavra salvamento, o binômio, né? Salvamento em altura, acaba sendo mais utilizado do que o salvamento vertical por conta dessa referência que ele faz a uma direção vertical e já a altura faz uma referência mais abrangente também à diferença de níveis, né? E não de direção. Então, por isso, o binômio salvamento em altura tem sido amplamente utilizado quando nós falamos desse tipo de ocorrência, Cara, salvamento em altura. aí, é bem mais fácil do que lá no livro, né, gente? O cara já trouxe uma resposta aí bem bacana, bacana. Inclusive, por exemplo, na realidade, da onde eu venho, tinha muito mais desníveis e ribanceira do que vertical mesmo. Tinha também, mas quando a gente olha numa balança ali, a ribanceira ela está muito mais presente ao longo da rodovia, né? Uhum. E para quem quer se especializar, o cara que quer pegar essa linha de especialização, o cara que gosta, eu vejo no ambiente civil o pessoal indo para a área industrial, é, como que era o nome, os cursos? Oh, meu Deus do céu, agora até fugiu. O pessoal tem para trabalhar em Acesso por acesso por cordas, cordas, resgate industrial, tem até as as NRs, né? NRs, mas tem uma Isso. que é uma certificação, acho que até a Bend, A Bend, Irata, Irata Irata, e tem Irata a Internacional, ANIAC né? agora, né? É. Isso. Então, para quem quer ir nessa área aí, quer se especializar nessa parte de salvamento à altura, ah, as principais normas, o que você tem de dica? Ó, segue esse curso, começa por esse. O que você tem para nos trazer aí? Bom, assim, nós temos uma cartela de cursos que abrangem essa área, né? Então, esse curso pode variar, inclusive, abrangendo o resgate em espaço confinado, né? O salvamento em espaço confinado, que é a NR-33. 33. Aí temos a NR-35, nós temos também o acesso por cordas, né? Temos o resgate industrial, aí temos as variações dos resgates, né? Resgate em nível operacional, resgate em nível supervisor, nível de instrutor e coisas nesse sentido, né? Temos várias escolas, todas certificadas, nessas 3 certificações que nós comentamos aí, o IRATA, a ANIAC e também a Bend, né? Que são as A 3 ANIAC eu principais. nunca ouvi. Então, a ANIAC ela é a associação, né, das Ah, escolas de acesso por corda. Então, por exemplo, a JMF de Curitiba já é afiliada à ANIAC. Aí temos a Pro Altitude em São Paulo, do nosso colega Totó, né, legal. que também já é afiliada ao IRATA. Então, assim, são certificações diferentes, mas que todas vão trazer essa noção. Cada uma tem uma variação, né, como se fosse um rito Uhum. próprio, né? Mas todas vão acabar ensinando basicamente a mesma coisa. O princípio é o mesmo. O resultado vai ser praticamente o mesmo, né? E são cursos muito técnicos, né? Cursos extremamente importantes. Eu aconselho, inclusive, a realização de cursos nesse padrão até para profissionais da segurança pública, né? Bombeiros militares, porque eles trazem uma outra visão, uma outra dimensão, né? De princípios, coisas mais específicas que muitas vezes, quando nós falamos de segurança pública, a gente acaba vendo muito questão de operação, né, de execução de atividades, e a gente acaba estudando pouco essa parte principiológica da coisa, né? E esses cursos eles trazem um enriquecimento muito grande para o profissional. Legal. Então, o acesso por cordas, nós temos o nível 1, nível 2, nível 3 e depois umas variações de nível 3, né? Temos também o curso de resgate industrial, de nível operacional. Temos as NRs 33, 35. Acabam sendo os principais cursos. Temos outros cursos, temos variações desses cursos também, mas acho que esses são os principais. Eu começaria pelo acesso por cordas. Acesso por corda. Eu acho que o acesso por cordas ele vai te trazer um preparo, né, tanto de princípios quanto de dimensionamento dos equipamentos, muito importante para que você possa evoluir para os outros cursos, né, de resgate industrial,
depois fazer uma NR. Então, eu acho que o acesso por corda seria o pontapé inicial mais adequado. Legal. E uma outra dúvida também sobre a NR35, né? Uhum, A NR35 é uma norma que regulamenta o trabalho em altura, certo? exatamente. E um dos... Estou falando do que eu lembro, tá? Não consultei Não, isso, não. tranquilo. O que eu me recordo, e aí eu queria tirar essa dúvida contigo. A equipe de emergência, de resposta à emergência ali da NR35, a norma direciona essa equipe a atender essas pessoas que por algum motivo teve algum acidente. A minha pergunta é, se eu estou numa concessionária, estou de plantão hoje, esse curso por si só, de NR35, para eu que sou plantonista da concessionária, ela atende ou não? Porque, salvo engano, é uma excludente, né? Falava assim, NR35, exceto para equipes de emergência. Então, a minha interpretação é o seguinte, ela serve para o trabalhador em altura e os profissionais do trabalho em altura, mas para nós, da concessionária, para o corpo de bombeiro, ela não era suficiente, não sei se esse é o termo, eu teria que fazer esses outros cursos que você me disse. É isso ou a minha leitura é errada, cara? Não, a sua leitura é bacana nesse sentido. Eu diria que é mais ou menos por aí mesmo. A NR35, ela serve para quem tem que atuar em ambientes de altura, fazendo atividades fins diferentes do resgate. Então, por exemplo, um pintor que vai pintar um edifício, ele vai estar lá exposto, né, por fora do edifício, então ele vai fazer um trabalho em altura. Nós temos, conheço alguns, né, pessoal que faz manutenção em Fachada, redes, né, redes de alta tensão, que eles trabalham também expostos, né, a essa condição de altura. Então, para quem executa atividades nesse ambiente de altura, a NR35, ela traz essa noção de segurança, procedimentos para você poder fazer o seu trabalho de forma segura. Agora, quando nós falamos de resgate, né, ou no caso salvamento, a gente tem condições totalmente diferentes. Então, nós temos um material que precisa ser superdimensionado, porque geralmente nós vamos ter a carga de mais de uma pessoa envolvida, e isso já muda todas as nossas estratégias, né? É totalmente diferente quando nós falamos de resgate. Então, por exemplo, para acessar uma estrutura, para fazer um trabalho de pintura, eu tenho muitas vezes já um acesso facilitado, algo preparado para receber, né? Aquele trabalho em altura, uma coisa que eu não tenho que ter tanta agilidade, eu posso fazer tudo no meu tempo, então é uma coisa mais coordenada. E já quando nós falamos de emergência, tem que ser tudo ali no rope, né? Com agilidade, e muitas vezes é um ambiente que não oferece condições de segurança e nós temos que estabelecer uma segurança naquele local. Então, são naturezas bem diferentes por conta disso. Então, por isso que eu falo que, por exemplo, o acesso por corda é importante por conta disso, que ele vai te trazer um conhecimento, um domínio dos materiais, das formas de evolução, né, da progressão, usando corda, criando, né, o seu acesso. Então, isso acaba fazendo bastante diferença quando nós falamos de emergência, né? Acabar sabendo utilizar a corda para poder se virar, vamos dizer assim. Porque até NR35, salvo engano, são 2 anos, tem que fazer a Isso. atualização. E, na minha humilde opinião, eu acho que a carga horária é muito pequena. Fala lá de no mínimo 8 horas. O máximo é à vontade, mas normalmente as empresas, de maneira geral, cumprem as 8 horas para dizer estou dentro da lei, né? E eu sempre costumava dizer que é o seguinte, treinamento em altura tem que ser todo dia, Exatamente. todos os anos, numa periodicidade grande, assim que for, porque é algo que a gente não tem todos os santo dia, né? Assim como é também produto perigoso e outras áreas tão específicas que, por vezes, tem um delay grande entre uma ocorrência e outra e são extremamente complexas, né? É exatamente isso que você comentou, assim. Exige um ritmo de contato, tanto com o material quanto com a situação, né, de altura. Exige um ritmo para que você consiga fazer isso da forma adequada quando você for Atender, né? for atender, né? Quando vocês precisarem do seu trabalho, você tem que estar já com aquilo ali afiado dentro de você. Então, precisa de um ritmo bom de treinamento. Aí uma outra pergunta, né? Assim como
o pré-hospitalar, de maneira geral, o resgate, o salvamento, de maneira geral, nós trabalhamos dentro do princípio de equipe, né? Não tem como Isso. sozinho não ganhar jogo. Então, no salvamento em altura, tem uma recomendação? Qual que seria o mínimo? A gente sabe que no Brasil todo mundo está reduzido, tanto em equipamento, tanto em pessoas, assim como outras áreas. Qual é o mais recomendado? Vamos pensar em mundo ideal para ser, hoje eu estou de plantão eu e mais dois. Aí eu sei que eu tenho que pedir apoio de mais um, mais duas viaturas, ambulância. A equipe tem que ser composta para fazer um atendimento seguro por quantos integrantes? Existem as normas, né? Conforme a gente comentou, as NRs, né? As NBRs, ou até as normas internacionais. Cada uma tem um número mínimo para cada tipo de operação que nós vamos fazer, né? Então, por exemplo, para trabalhar em altura, uma equipe, para resgate industrial, outra equipe. Quando nós falamos, por exemplo, em serviço de emergência, que é principalmente os corpos de bombeiro, né? As concessionárias de rodovia, os serviços de emergência de forma geral. Uhum. Nós não temos essa regulamentação, né, de uma forma tão taxativa, né, de uma forma tão clara. Então, vai muito da possibilidade do efetivo daquela instituição, né? Mas, falando de uma forma geral, eu diria que pelo menos 3, Pelo menos né? 3. Pelo menos 3 é um mínimo para nós começarmos a dar uma resposta em padrão de salvamento em altura. Dependendo da operação, em 3 fica inviável. Se nós formos fazer uma tirolesa elaborada, né, percorrendo uma grande distância, totalmente inviável fazer com 3. Entendi. Mas para nós termos já uma equipe que possa dar uma resposta de salvamento em altura, eu diria que 3 é um padrão assim universal mínimo para nós começarmos a ter uma operação. Essa equipe reduzida, ela conseguiria primeiro, pelo menos fazer o primeiro acesso até chegar, seria isso, aí vai complementando para ver como que vai fazer a captura e tudo mais, mas consegue acessar, liberar uma via aérea, controlar um sangramento, reposicionar com a síndrome de Arnese, enfim, alguma coisa ele consegue. Exatamente. Mas menos do que 3. Eu costumo dizer também, é igual na PH, né? Igual no salvamento veicular também. Trabalhei por anos em 2, mas nem de longe você vê que você consegue fazer, você deixa de fazer muita coisa. É muito mais arriscado para nós e é muito menos eficiente para o paciente. Exatamente. Né? Não tem milagre, né? Não tem milagre. Se nós formos falar assim de operações mais complexas, por exemplo, vamos elaborar uma tirolesa, né? Precisamos montar uma tirolesa. Em 3 é extremamente complicado, demorado, é embaraçoso demais fazer uma tirolesa em 3, sabe? Então, por conta do próprio cenário, né? Da necessidade que você tem de estabelecer, né, redundância e tudo mais para uma tirolesa, a dimensão de uma tirolesa, então em 3 ali fica muito, muito, muito complicado. Então eu diria que, assim, 3 para você começar a falar em algum tipo de operação de salvamento em altura. Mas dependendo da operação em 3, ainda assim é inviável. Legal. E nesse contexto aí de 5, 6 pessoas e tudo mais, e no próprio Hope Days, para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, que se interessou, tudo, existe algo, por exemplo, você estava comentando que vocês montaram uma equipe, mas existe algum site, alguma instituição que eles possam ali se basear, ou aí é questão da literatura mesmo? Por exemplo, igual no veicular, tem fichas, alguma coisa, o pessoal consegue acesso para começar a treinar lá na instituição dele? Como que é isso daí? Ou ainda tá, como que tá isso? Olha, isso ainda está caminhando, porque depende muito, né, do padrão de equipe que nós temos. Então, não existe uma regra, né, principalmente quando a gente fala de emergência, é como se tudo fosse permitido, né? Por conta da necessidade de salvar uma vida, então é permitido que a gente abra exceções, né, que nos permitam sair daquela regrinha de segurança. Mas eu tive que fazer isso porque precisava chegar lá, então, mesmo sem ter a minha segurança totalmente estabelecida, eu precisava fazer aquilo antes. Então, acaba sendo que uma desculpa, né? A emergência acaba sendo uma desculpa para a gente abandonar alguns procedimentos que, teoricamente, deveriam ser obedecidos. Então, essa é uma dificuldade. Então, as pessoas acabam reduzindo as equipes e vão suprimindo procedimentos de segurança, né? Enquanto der para
reduzir, para minimizar, eles vão tirando, né, tirando essa qualidade do atendimento. Aí, na legislação, a gente não ouve falar da composição das equipes. Entendi. Assim, de uma obrigatoriedade, certo? Mas dentro dos padrões obedecidos nos treinamentos, a gente tem uma equipe aí de pelo menos 3. Entendi. Tá? Dependendo Legal. da operação, a equipe são pelo menos 3. Legal. E falando aí na operação propriamente dita, né? Quais que seriam as principais ações de segurança que uma equipe deve fazer quando ela chega na cena? Então, quando ela chega na cena, na sua opinião, quais são os pontos principais, né? Lógico, não tem receita de bolo, mas tem o princípio, né? Acredito que tem o princípio. Quais são os principais? Assim, eu cheguei, por exemplo, lá na rodovia, às vezes a gente via, né? A galera na ansiedade de ajudar, fazia o famoso esquibunda, já ia descendo. Não, mas aí você aqui, a gente puxa, aí grama, aí chega até um pedaço, depois tem um buraco, já não dava mais. Então, cheguei. O que eu tenho que fazer? Lógico, eu sei que não é tão simples, né? Precisaria de uma aula, mas nesse momento aqui, o que, na sua opinião, as equipes podem e devem fazer ali como início? Bom, nós entramos mais uma vez em um fator que se assemelha muito ao salvamento veicular, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é evitar o agravamento, né, daquela situação. Então, o gerenciamento dos riscos potenciais daquela situação, tanto para a vítima, que já está ali, quanto também para não termos novas vítimas, e essas novas vítimas incluem também os operadores, né? Então, evitar qualquer tipo de risco ou suprimir esses riscos que podem causar um novo acidente ou expor a uma nova situação, né, perigosa. Então, esse é o nosso principal fator. Chegou no local, né, ou se deparando com qualquer tipo de situação dessa, quando a equipe chega, a primeira coisa é neutralizar os riscos e evitar gerenciar, né, qualquer tipo de fator gerador de estresse. Então, muitas vezes nós conseguimos anular os riscos, mas nós ainda mantemos um cenário que causa estresse na equipe que vai operar. Então, muitas vezes a população que está ali próxima, né? Ou às vezes o trânsito, o movimento, né, passando próximo ali, pode gerar um fator de estresse na equipe que vai realizar a operação. E é claro que quando nós eliminamos também esse fator de estresse, nós melhoramos a comunicação, né? Fica mais fácil de você estabelecer um planejamento para a operação, né? E tudo fica facilitado, né, quando nós temos essa diminuição do estresse, do ruído no ambiente. Então, eu digo que o primeiro ponto é evitar isso e, claro, quando possível, fazer o acesso daquela vítima de forma segura para poder, de fato, perceber o recurso que vai ser necessário para atender aquela vítima, né? Não tem muito milagre, é mais ou menos assim. Cara, interessante isso que você falou da geração de estresse, porque quem não entende, né, principalmente quem não entende, acha que, pô, mas vocês estão demorando, vai descer, viu? Mas precisa de tudo isso, não é só ir ali, ó, o cara tá ali, estica a corda aí que eu vou aqui, a gente vê isso no dia a dia, né? Sim. E aí, então, um bom isolamento ali e esse controle de estresse, porque senão, de fato, né, câmera, o pessoal te filmando, buzinando ali, e é uma ocorrência que a gente, principalmente na parte de segurança, ancoragem, não é bom errar, né? Não Exatamente. É bom errar. Fala, a gente tem que ter tranquilidade. Falando de salvamento em altura, mais do que em qualquer outra atividade, eu digo que talvez a busca aquática seja algo que também precise da mesma tranquilidade, né? Mas a tranquilidade é um fator essencial para a qualidade da execução do serviço. Então, o operador que não estiver ali totalmente tranquilo, fica comprometido, né, o sucesso dele. A tomar decisão. Exatamente, a tomada de decisão. Avalia menos o risco, acaba entrando em condição de risco, né? Exatamente. E falando, você falou bastante de redundância, né? Eu lembro também, pô, mas tem que trabalhar com 2 cordas. Não, mas a situação aqui, uma corda dá, mas tem que trabalhar com trava-quedas. Não, mas você está fazendo salvamento. E aí, cara, e aí? Quando a gente está falando de salvamento, na sua opinião, como especialista,
existe uma recomendação? Depende o nível de experiência, expertise da equipe? Ou não? Sempre é bom trabalhar com X número de corda, equipamento? Como que é isso aí? Eu digo que depende muito da sua possibilidade, primeiramente. Se a instituição consegue te fornecer equipamentos suficientes para você poder ter o princípio da redundância, né, devidamente obedecido. Então, 2 cordas, existem alguns protocolos que, inclusive, flexibilizam o uso de 2 cordas. Então, por exemplo, incidentes, ocorrências com múltiplas vítimas que requerem uma velocidade de atendimento muito maior, eles acabam abrindo exceções para execução de princípios de redundância, né? Para você agilizar aquele atendimento, por ser um atendimento de realmente várias vítimas, né? E isso, na soma de tempo, acaba aumentando muito, né, o tempo de atendimento. Então, dentro de algumas condições, eles flexibilizam esse princípio da redundância, né? E, claro, obrigatório o princípio da redundância vai variar de cada instituição. Alguns corpos de bombeiros, né, do nosso país já tratam nos seus procedimentos operacionais padrão, né, os POPs que a gente fala, as suas normatizações como obrigatório. Mas varia muito. No estado de São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina, nós temos praticamente uma mesma base de pensamento, né? Então, para determinadas operações, com uma angulação, por exemplo, inferior a 40 graus, dependendo do estado, 30 graus, né? É possível você utilizar uma corda só em vez de 2, né? Numa operação com maca. Se você tiver um talude, um telhado, né, um barranco, algo que te dê esse apoio físico, né, que a sua tirolesa ou a sua linha de trabalho ele não fique suspensa a mais de 2 metros, né, é possível você trabalhar com uma corda só também. Então, existem algumas exceções, conforme, né, a situação real, que te dão mais segurança ou menos segurança, que possibilitam você optar por usar uma corda só. Mas, de forma geral, né, sempre que for possível utilizar 2 cordas, mesmo nessas condições, o ideal é você utilizar 2 cordas, até porque os nossos profissionais, os nossos operadores, eles já são treinados para utilizar sempre o princípio da redundância. Eles se sentem mais confortáveis, né, de trabalhar com o princípio da redundância, né? É muito melhor, né? Quando você tem essa possibilidade, né, esse treinamento, tudo é ágil mesmo usando o sistema de redundância, acaba sendo muito melhor. Então, assim, obrigatoriedade depende de cada instituição, né, de forma geral. Não existe, vai depender da instituição. Mas nós, do Corpo de Bombeiros do Paraná, trabalhamos com o princípio da redundância de uma forma que quase obrigatória, né? A gente já aprende dessa forma e executa sempre dessa forma também. O evento já aconteceu. Não fomos nós que causamos ali o acontecer. A gente está ali para ajudar. E tem questões como essas que você colocou agora que elas são necessárias para evitar a pior ou uma nova situação. E isso leva tempo. Claro que quando a gente treina, a gente diminui porque a gente está mais hábil ali para fazer, né? Mas às vezes tem um pouco desse pensamento que tem que ser desmistificado, né? Fala, não, isso não precisa, cara. Faz 10 anos que eu faço isso e não aconteceu. Mas um dia pode acontecer, então, né, é interessante usar o máximo que puder dessas redundâncias. Parafraseando aí que você comentou de demorar mais tempo, é fato que leva mais tempo, né? Tudo que você vai fazer a mais, teoricamente, leva mais tempo. Porém, se você tem isso treinado, né, já preparado, você já aprendeu a fazer daquela forma, a diferença de tempo ela é tão pequena perto do tanto que você tem de benefício em fazer cumprir o princípio da redundância, né? Então, a gente já ensina os nossos novos bombeiros que vão entrando na instituição sempre através desse princípio da redundância, porque eles já vão sendo doutrinados a sempre estarem utilizando, né, equipamentos que vão prevenir qualquer tipo de falha, né, por ser um sistema dobrado. Então, isso acaba sendo o mais importante, né? Você estar preparado para utilizar o sistema de forma redundante. E esse é o X da questão da demora, né? A pessoa estar preparada, treinada para fazer isso. Compensa, sempre compensa. Sempre compensa. É. Né?
Na sua opinião, você já falou alguns pontos aí, como controle emocional, estresse e tudo mais. Quais são os principais erros, assim, né? O que que você mais já viu, o que que você já leu, o que que é mais citado nessa área de erros de operação que é comum, que causam aí acidentes, lesões, e até, né, fatais aí nesse cenário? Bom, eu digo que são 3 fatores comuns, né, que não só no salvamento em altura, mas também em outras vertentes, né, do serviço de emergência, acabam causando esses erros. O principal acaba sendo a falta de treinamento, porque a falta de treinamento, de certa forma, ela acaba rebatendo os outros dois que vêm na sequência. O próximo que viria na sequência seria o orgulho, né? E no terceiro ponto, a pressa. Então, a falta de treinamento, ela acaba colaborando, né, para que esses dois próximos venham a existir. Aham. E quando você tem treinamento, a chance desses dois próximos existirem é cada vez menor. O orgulho, por quê? Muitas vezes o operador, ele não tem total confiança no que ele está fazendo, não tem total domínio no que ele está fazendo, e às vezes por orgulho, ao invés de pedir ajuda ou tentar elaborar uma técnica um pouco mais demorada, mas que ele saberia fazer de forma mais completa, Aham. né, ele acaba optando por uma técnica que ele considera mais rápida, mas que ele tem menor domínio. Então, muitas vezes isso vai acabar resultando num erro, numa falha, que vai interromper a operação e vai acabar demorando muito mais do que se ele tivesse optado por fazer uma outra técnica que é mais demorada, mas que ele tinha certeza do resultado. Então, esse orgulho acaba comprometendo várias operações. Às vezes, nos treinamentos, quando nós estamos ensinando, né, novos operadores, eles ainda não têm aquele total domínio por conta do pouco contato que eles tiveram, né? Aham. Mas você percebe que eles querem resolver. Entendi. Então, muitas vezes eles acabam, por orgulho, tomando decisões que vão implicar depois, né, em interrupções da operação ou em falhas, né, que vão ter Entendi. que voltar, refazer, acaba levando mais tempo, inclusive. E o outro ponto que eu comentei aí, além do orgulho, a pressa é quando nós temos a opção de fazer algo mais técnico, porém mais demorado, ou fazer de uma forma mais rápida, né, e menos elaborada. Muitas vezes, principalmente no serviço de emergência, nós queremos fazer o mais rápido, É. né, e não com agilidade. Porque fazer com agilidade é você fazer de forma correta, mas no Uhum. menor tempo possível. E às vezes as pessoas querem fazer o mais rápido possível, né, mesmo sem ser de forma correta. Elas falam assim: "Ah, eu não preciso disso. Não, isso aqui é bobagem, eu não preciso de Exagero. redundância, eu não preciso disso, vou fazer assim que vai ser mais rápido." É exagero, né? Então, muitas vezes elas acabam optando por acelerar o processo sem dar a devida qualidade, né, no que elas estão Aham. fazendo, e isso acaba comprometendo depois. Então, às vezes a gente vê em nó, né, o pessoal acaba confeccionando um nó que vai ser mais rápido de confeccionar, mas muitas vezes lá na frente eu vou precisar desfazer aquele nó e é um nó que vai ser difícil de desfazer depois de eu colocar Depois de uma carga pesado. nele, né? Ou então porque é um nó mais fácil, né, mas Uhum. depois fica mais complicado. Só um exemplo bem básico de nó. Ah, na maca existem procedimentos, né, concessões já pré-estabelecidas nos nossos procedimentos operacionais padrão, Uhum. os nossos POPs, aonde nós podemos abrir mão do princípio da redundância. Então, por exemplo, quando nós falamos de uma inclinação de ângulo, né, Uhum. de o ângulo onde nós vamos fazer o salvamento, um ângulo menor do que 40 graus, dependendo da doutrina. São Paulo fala em 40 graus, nós do Paraná estamos estabelecendo 30 graus. Um ângulo menor do que isso, teoricamente, nós poderíamos utilizar uma corda, ao invés de duas. Uhum. Mas, se for um ângulo maior do que isso, né, nós teríamos que utilizar duas cordas. Então, muitas vezes, a pessoa ela acaba falando: não, vou utilizar uma corda só, porque eu vou agilizar o processo, né? E existe uma base Uhum. para ser colocado aquilo Não veio ali. da suvaxila. Exatamente, né? Não, não foi num belo dia Ah, acordamos e falamos: não, vamos colocar duas cordas para
mais que 30 graus duas cordas. Então, o pessoal acha que não tem nexo, né? E pode ser que dê certo. Pode ser que ele não precise da redundância. Mas o dia que ele precisar, pode ser fatal. Né? Então, a gente trabalha sempre com... É melhor nunca ter erros, né, do que deixar 1000 vezes o processo mais rápido e em uma vez só o processo ser fatal. Para você morrer precisa de uma vez só, né? Exatamente. Não precisa de muita não, né? Uhum. Bom, enfim, a gente já está caminhando aqui para o nosso término do nosso bate-papo aqui. Por fim, Nazarim, você quer deixar aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo, uma mensagem para o pessoal aí que nos acompanha? Fica à vontade. Eu gostaria muito de falar sobre o que o salvamento em altura proporciona para o operador que resolve se especializar na área de salvamento em altura. Né? O salvamento em altura, por ser algo complexo, ele não é fácil de você sentir que domina. Então, exige uma caminhada um pouco longa, vamos dizer assim, para você começar a ter domínio sobre o salvamento em altura. Então, um treinamento longo para você começar a desenvolver um certo domínio. É diferente de outras áreas onde você faz 1, 2 treinamentos, você começa a perceber que você domina um pouco. O salvamento em altura ele é tão complexo que você precisa ter um conhecimento amplo, né, para você começar a perceber que você é capaz de fazer uma operação sem milímetros. Então, é difícil o profissional chegar nesse nível de domínio. Muitas vezes ele desiste antes. A curva de aprendizado é grande. Exatamente. Então, ele começa a fazer os treinamentos e com poucos treinamentos ele não sente ainda aquele domínio sobre a área de salvamento em altura e ele acaba desistindo, falando, não é para mim. Mas, na verdade, para todos é assim. Né? Você tem que se dedicar por um período de tempo maior para você começar a desenvolver domínio. Só que depois que você desenvolve esse domínio, né, que você chega, né, no ápice da curva de aprendizado ali, você começa a perceber o quanto é prazeroso, né? É uma sensação muito boa de você dominar essa área complexa, essa área delicada. E o melhor de tudo é que são poucas pessoas que, de fato, conseguem chegar, né? Conseguem ser persistentes para chegar, né, nesse domínio do salvamento em altura. Saber tudo nunca saberemos, mas se souber pode morrer que acabou. Ter um domínio para você conseguir sentir segurança, né, em realizar operações de salvamento em altura é extremamente prazeroso. E por isso que eu falo, quem tem intenção de se tornar um especialista, né, de salvamento em altura, não desanime no início, né? Persista. A caminhada, ela é um pouco cansativa, né? No começo vai parecer que você não entende, né? Não é para você, mas depois de persistir, você vai chegar num nível de domínio aonde parece que do nada tudo vai clarear de uma vez. Legal. Então, eu digo isso para os alunos, né, que estão começando na área. É extremamente importante persistir para você conseguir obter o êxito dentro do salvamento em altura. Legal. Eu acho que quando você chega nesse ponto também, abre aquele leque de falar, cara, como eu não sei nada, né? E aí acho que te dá mais segurança, inclusive, e fala, não, calma, eu tenho muito ainda para aprender, já estou dominando, mas, né, você começa a entender melhor o negócio e essa humildade intelectual torna mais segura as próprias ações, né? Exatamente. É um estudo constante, até porque está sempre em evolução, né? Equipamentos novos, ideias novas, e aos poucos tudo vai evoluindo, melhorando, né? Então, o estudo ele é constante, mas esse domínio para você se sentir seguro de estar dentro de uma operação de salvamento em altura, né? Isso você precisa ter um pouco de persistência, mas o momento vai chegar. E vai chegar assim, ó, como um estalo. Legal. E o horizonte vai clarear de uma forma assim até indescritível. É a experiência própria minha. Legal.
Pessoal, muito obrigado, Mazarin, mais uma vez aí por esse monte de conteúdo que você trouxe pra gente. Muita informação e é muito importante. Eu sempre falo que aqui é uma forma da gente produzir conteúdo e entregar aos quatro cantos do nosso país, né? Ou seja, foi muito mais eficiente eu conversar com o Mazarin aqui e te entregar tudo isso de conteúdo do que pegar o Mazarin e mandar ele para todos os cantos do Brasil e entregar isso daqui, né? Então. Quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, né? Agradecer em especial aí a Resgat Técnica, que é uma marca que nos apoia, né? E comunga do mesmo propósito, né? Para que os outros possam viver. E para você que está nos assistindo e nos ouvindo, nos segue lá na @ResquadBR. Nós estamos nas principais plataformas de streaming e também redes sociais. Então nos segue lá. Tem bastante informação, bastante conteúdo, como o de hoje aqui, conversando aqui com o Mazarin. Muito obrigado, até o próximo episódio, pessoal.